a esta casa tão querida, que faz um trabalho tão bonito. É uma grande satisfação nós podermos falar a nossa querida e consoladora doutrina espírita. E principalmente o tema de hoje, lei de justiça, amor e caridade. Essa lei de justiça, amor e caridade é o capítulo que Kardec encerra as leis morais. Então Kardec vem falando da lei de igualdade, lei de reprodução, lei de liberdade, lei de progresso, e ele fecha com chave de ouro com a lei de justiça, de amor e de caridade. E como tudo no trabalho de Kardec segue uma metodologia, uma conexão, percebam que ele coloca lei de justiça na ordem, amor e caridade. A justiça, ela precede o amor e precede a caridade. O amor e a caridade são um passo depois da justiça. A justiça é um sentimento que o homem, que o espírito desenvolve nas suas encarnações e depois então ele complementa com amor e caridade. A caridade sendo essa virtude tão bela, a mais sublime das virtudes, podemos chamá-la do amor em ação, é a caridade, segundo define a doutrina espírita. Então, percebam, a questão que envolve a justiça. Imaginemos nós vivendo vou falar aqui do nosso país. Melhor, vou falar da nossa cidade, Salvador. Imaginemos poder deixar o nosso carro com as janelas abertas. Vocês deixam o carro com a janela aberta? Vocês deixam? Dentro de casa, né? Imagine viver numa cidade em que não há assassinato, mortes violentas. Imaginar é bom, né? A gente vai imaginando e de repente não, claro, fruto de muito trabalho, vai se transformar numa realidade. Vai porque o progresso é uma lei. Oi? Em São Paulo tem uma cidade que não tem assassinato nem nada, na Rua das Flores, né? Olha só, eu sou de uma cidade. Eu sou de uma cidade, eu moro aqui já há quase 10 anos, mas eu sou de uma cidade no interior do estado de São Paulo, que se chama Cafelândia. Cafelândia, aposto que ninguém aqui já ouviu falar de Cafelândia, tem uma no Paraná também, a minha é de São Paulo. Eu acho que a gente perde a última pessoa que foi assassinada em Cafelândia. Não existe. É uma cidadezinha de 15 mil habitantes. Então, lá no interior do estado de São Paulo, isso é muito comum. Você quase não tem esse tipo de situação. Mas quando a gente vai adentrando as grandes metrópoles, a realidade e os contextos, eles são modificados. Isso é normal, natural. A gente vai chegar um dia em que a Terra vai conseguir dar agasalho, dar abrigo, dar acalento para todos, sem exceção. Mas imaginem só essa situação. A gente vai num país, por exemplo, como o Japão. Vou citar aqui o Japão. Você pode deixar sua bolsa lá, que ninguém vai mexer. Ninguém vai pegar aquilo. E aquelas pessoas, provavelmente, nunca viram você na vida e nunca verão. Ou seja, elas não te amam. Mas elas estão sendo justas. Aquele bem não lhes pertence, por isso ela não vai pegar. Compreenderam a razão pela qual Kardec inicia esse capítulo, que fecha as leis morais, com justiça? Imagine viver, eu não preciso amar alguém para ser justo. Não preciso. Não preciso amar alguém para não matá-lo. Não preciso amar alguém para não tomar a coisa dele. É só cumprir essa lei. A justiça, portanto, ela se enquadra numa virtude negativa. É só não fazer. Neste caso, não tomar o bem do outro, não atentar com a sua vida, não iniciar a violência contra quem quer que seja. Então, meus amigos, reflitamos. Será que a gente já vive essa etapa da lei de justiça?
Eu citei só 2 exemplos, a gente poderia ir longe com isso. Será que a gente já pratica essa justiça? Não tomar o que é do outro. Será que a gente toma o tempo dos outros? Aí a gente já vai adentrando o campo da subjetividade. Será que a gente toma o tempo dos outros? Será que a gente toma o bom ânimo das pessoas? Tem um padre lá na cidade de Bauru, que é próximo a Cafelândia, que ele chama Padre Beto. Ele já não é mais padre, ele acabou sendo excomungado da igreja. E nas homilias dele, ele dizia o seguinte: você é uma boa notícia? Você é uma boa notícia. Quando você chega, você é um evangelho, você é boa nova. Nossa, o Wellington está chegando, que bom. Ele veio aqui levantar o astral da gente, veio trazer uma palavra de otimismo, de bom ânimo. Puxa vida, o Wellington chegou, é um espalha-roda. Vocês já pararam para pensar que quando nós falamos de parentes problemáticos, o problemático pode ser nós? Cadê o Wellington? Foi para o centro. Quem sabe ele não melhora um pouco. Então tudo isso se enquadra na prática dessa lei de justiça. E os Espíritos trabalham isso. Eu nem sei se a gente vai chegar no tema amor e caridade. A gente vai ficar só na justiça, creio eu. Olha o que Kardec... Ficou claro, pessoal? Ótimo. Olha o que Kardec, na questão 873 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Ou seja, a justiça a gente aprende, ou a justiça ela está na natureza, ela faz parte do DNA espiritual do homem? Não sei, mas se vocês viram, mas estava passando um vídeo na internet de um indivíduo que ele vai agredir um cachorrinho pequeno e o cachorro maior vai e coloca as mãos assim, protegendo o cachorrinho. Perceberam? Como esse sentimento de justiça, ele está na natureza? Ninguém ensinou aquilo para o cachorrinho. Ele está na natureza. Faz parte de nós. E olha o que respondem os espíritos para Kardec. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Na época que eu lecionava, perguntei aos meus alunos: o que mais os deixa indignados? E ele: a injustiça, professor. A injustiça me deixa muito indignado. Depende do tipo de injustiça. Se a nota dele que está mais alta do que a do colega, nem tanto. O progresso moral, olha que interessante que os espíritos respondem para Kardec. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento. Então eles colocam a justiça aqui como um sentimento, como algo que é trabalhado pelo espírito na sua intimidade. Algo que é construído pelo espírito ao longo das suas encarnações. Então o espírito já traz de fábrica esse sentimento de justiça. O senso moral ajuda a desenvolver ainda mais esse senso de justiça. Significa dizer que quanto mais o espírito avança, quanto mais o espírito progride, mais justo ele é. Menos parcial ele é. Todos acabamos sendo parciais. Quem torce aqui para o Bahia vai sempre puxar, mesmo que tente ser imparcial, mas vai sempre puxar um pouquinho para o lado do Bahia e não para o lado do Vitória. E vice-versa. Não, isso faz parte. À medida que o espírito avança, ele vai entendendo melhor as questões e por isso ele se aproxima da prática dessa lei de justiça, que não é um trabalho fácil. Ser justo não é tão simples assim. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Olha o exemplo que nós demos agora desse vídeo da internet do cachorrinho.
Então, a gente nasce, mas é preciso que isso se desenvolva. E ele se desenvolve à medida que o Espírito progride. O Espírito avança, cumpre a lei de justiça. Basta a gente voltar na história do mundo. A escravidão era uma lei. A escravidão era uma lei. Você podia ter alguém como escravo, você podia ser dono de alguém. Imoral, porém legal. A gente vai falar disso um pouco mais adiante. Então, nem tudo aquilo que está dentro da lei dos homens corrobora, é legal, legal é, mas não é moral, pelo menos não moral segundo a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita trabalha com as leis naturais. As leis dos homens, elas se aproximarão das leis naturais quando os homens forem melhores. De modo que o progresso individual de cada um de nós somos espíritos, cada um de nós aqui teve uma experiência diferente. Nós vamos avançando, progredindo individualmente. A individualidade da alma é um dos pressupostos da doutrina espírita. A gente não desencarna e se funde a um todo universal, como na doutrina panteísta, que a gente volta para um todo universal. Não. A alma continua mantendo a sua individualidade. Portanto, o progresso ele é individual. O espírito avança, o espírito progride, o espírito melhora, e essa luz que ele acende em si reflete-se naturalmente na sociedade. Eu quero instituições mais justas. As instituições serão justas quando os homens forem justos. À medida que os homens avançam, serão justas as instituições. Não existe nada. Quem constrói as instituições são os homens. Quem que fez esse centro espírita? Os coordenadores, tanto no campo, no mundo dos espíritos, quanto no campo material. Esse centro espírita reflete, portanto, os coordenadores, as suas tendências, as suas vocações, as suas disposições morais. Isso em absolutamente tudo. E Kardec, ficou claro aqui, pessoal? E Kardec prossegue. E percebam como Kardec ele vai se aprofundando nessas questões. Muitas vezes ele coloca uma questão, ele faz uma pergunta numa questão e adiante ele joga uma outra para ver se os espíritos caem em contradição. E os espíritos continuam respondendo num rigor lógico. Olha o que ele pergunta. Se a justiça é uma lei natural, ou seja, ele está reforçando aquilo que os espíritos disseram. Na pergunta seguinte: como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Ora, se a justiça é uma lei natural, todos os homens deveriam entendê-la da mesma maneira. Deveria ser assim. E que um ache justo aquilo que parece injusto a outro. Ora, a justiça, ela é uma lei natural. Ela está no DNA do homem. Como é que um homem acha injusto aquilo que o outro homem acha justo? Ou que acha justo aquilo que o outro homem acha injusto? Como é que funciona isso? E aí os espíritos respondem para Kardec. É que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento. Misturam paixões. O indivíduo, quando ele defende uma ideia, ele defende e ignora os fatos. Ele ignora a verdade factual. Ele está apaixonado por aquela ideia. Como é que atuam os espíritos que fascinam? Eles trabalham justamente nessa tendência do indivíduo a se apegar em paixões. Eles vão conquistando a sua confiança, eles vão lançando uma ideia aqui, outra ideia acolá. Quando você percebe, já está enredado de tal maneira que você aceita tudo que diz aquele espírito. Tire essa realidade do campo dos espíritos e jogue para o mundo atual. Quantas vezes nós nos apaixonamos por uma ideia e negamos a ver o que está ali, explícito, na nossa frente. Por isso que para um é injusto aquilo que para outro é justo. E é justo
o que para o outro é injusto, porque misturam as paixões. E aí entra a parcialidade do homem. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, por exemplo, e vai estudar a parte que fala das categorias que todos nós como espíritos temos, que Kardec coloca em 10 categorias, chegando lá na terceira ordem, depende da tradução que vocês pegarem, segunda ordem, terceira categoria, depende da tradução que vocês pegarem, vai estar lá, espíritos sábios. Está quase chegando ali em espíritos puros, segundo a classificação da doutrina espírita. Aí tem lá, conhecimento intelectual imenso, muito grande, capacidade de julgar com precisão os homens e as coisas. Então percebam, para o espírito conseguir se desvencilhar das paixões e julgar com precisão os homens e as coisas, é preciso avançar muito nessa hierarquia espiritual. Quando a gente pega a escala espírita para estudar, nessas 10 classificações que Kardec coloca, nós compreendemos isso. São poucos os espíritos nessa categoria encarnados aqui na Terra que conseguem julgar com precisão os homens e as coisas. Ora, quantas previsões a gente volta na história da humanidade e verifica que não se concretizaram? Por quê? Porque os homens estão vendo a coisa sob um determinado ponto de vista. E os pontos de vista podem nos enganar. Ora, é normal, nós não estamos enxergando o futuro. Como é que vamos fazer previsões? Mas o planeta Terra vai haver uma transformação e será um ano tal. Como é que eu vou saber disso? Se eu não tenho essa capacidade de julgar com precisão os homens e as coisas. Como é que eu posso sondar o coração de alguém? Eu posso tentar verificar pelo padrão de comportamento, alguma coisa desse tipo, mas como é que eu vou julgar uma pessoa, uma atitude da pessoa? Eu posso presumir. Então percebam que todo julgamento, embora nós o façamos, todo julgamento, ele é injusto. De alguma maneira ele é injusto. Porque nós não conhecemos todas as coisas. Olha que ponto interessante que os Espíritos e Kardec nos deixam. Quer ser justo? Evite julgamentos. Se a gente não conhece. Se a gente não conhece a realidade do outro. Se nós não conhecemos a biografia espiritual que esse indivíduo traz. A gente mal conhece as pessoas nessa encarnação que conviveram conosco 5, 10, 15, 20 anos. É pouco tempo diante da realidade do espírito. Como é que você vai fazer uma análise um pouco mais profunda sem conhecer toda a realidade daquele espírito? A gente não tem a biografia espiritual dele. Perceberam como não é algo tão simples assim? É por isso que aquilo que a gente vê acha justo, o outro acha injusto. Isso acontece, faz parte. Nós, como espíritas, detentores desse conhecimento, vamos então nos comedindo, guardando prudência naquilo que a gente fala. É um aprendizado incessante. É que frequentemente aí misturam paixões que alteram esse sentimento como a maioria dos outros sentimentos naturais e fazem ver a coisa sob um ponto de vista falso, nos respondem os espíritos. Como se pode definir justiça? Pergunta Kardec. Ora, então a gente já sabe que a justiça, ela está no DNA do indivíduo. Que o senso, a moral, ela desenvolve esse senso de justiça. Então, ela está comigo, ela desenvolve esse senso de justiça, mas como se pode definir a justiça? Como é que os espíritos definiriam a justiça? O que é a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Quer ser justo? Respeite o direito de cada um.
As pessoas, os espíritos que aqui reencarnam, têm um livre-arbítrio e podem fazer as suas opções, podem fazer as suas escolhas, seguir ou não conosco o caminho de suas vidas. Quem é casado aqui, levanta a mão. O seu companheiro ou a sua companheira pode fazer a opção de seguir um outro caminho. Respeito aos direitos de cada um. O meu direito é claro, ele vai ali no meu quadrado, ele é limitado também, porque ele se encerra quando começa o direito do outro. Mas vocês estão rindo aí, né? Olha só, aos direitos de cada um. Eu não posso invadir o quadrado do outro. É um direito dele fazer a sua escolha, fazer a sua opção de vida, como ele vai viver, o que ele vai almoçar, as pessoas com as quais ele vai se relacionar. Por que isso não é uma tarefa tão fácil? Porque muitas vezes nós nos julgamos proprietários do outro, donos do outro. Tem muita gente rindo aí. E aí a coisa se complica. Sentir-se proprietário de alguém é não respeitar os seus direitos. É achar que o seu direito é do outro. Oi? É achar que o seu direito é ter a posse do outro. Exatamente. Não. Ele tem o direito de fazer as suas escolhas, de fazer as suas opções. Ninguém pode colocar no outro um cabresto, uma corda e amarrar esse indivíduo. O espírito só cresce com o exercício do livre-arbítrio. Ah, mas ele vai errar de novo. Deixa ele errar. Você já alertou? Você já conversou? Você já aconselhou? Mas a vida é dele. A vida é dele. O espírito não cresce em linha reta, sem erros, ele erra. Outro dia, realizando uma palestra no Centro Espírita, aqui em Salvador, um indivíduo fez a seguinte pergunta: nossa, mas e quando fulano insiste em cometer um erro? Você já conversou com ele? Já. Já falou com ele? Várias vezes. E ele insiste, o que eu faço? Nada. Não faz nada. Melhor, faz sim, ore por ele. Mas seria caridoso isso? Falei, claro. Falta de caridade é você querer moldá-lo à sua imagem e semelhança. Percebam. Como é que funciona quando a gente estuda a doutrina dos anjos guardiães? Como é que funciona a nossa relação com o nosso anjo guardião? Partindo do princípio de que o anjo guardião, o espírito de uma ordem superior à nossa, ele sabe mais que nós, não sabe? Sabe. O que acontece quando nós não ouvimos as sugestões que o nosso anjo guardião passa, transmite? O que acontece? Ele diz respeito ao nosso direito? Exatamente. Nós seguimos. Entretanto, quando nós o chamamos por meio do pensamento, por meio da prece, por meio da oração, ele vem em nosso socorro. Mas, quando nós não lhe damos ouvidos, ele respeita. Um espírito que já avançou, ele sempre respeita o direito do outro. Então, qual que é o grande desafio que nós temos aqui para começar a praticar essa lei de justiça? É tirar esse ditador que mora em nós. Primeiro, de querer controlar os outros, controlar a família, muitos controlam o Estado, controlam o governo. É tirar esse ditador que mora em nós. Para poder respeitar os direitos de cada um. Porque os espíritos só crescem com o livre-arbítrio. Não tem outro. Pois não. Veja bem, nós temos uma exemplificação dos capelinos. Evoluíram tecnicamente, intelectualmente e, na moral, eles ficaram muito baixos. Tanto é que o castigo deles foi descer à terra para vir ensinar a gente como é que se conduzia com relação à vida espiritual. O procedimento, etc. Eu lhe pergunto. Você lendo bastante livros sobre a questão da espiritualidade e frequentando reuniões, etc. Isso somente basta
e ter boa vontade, logicamente. Basta para que você possa ultrapassar a barreira do crescimento espiritual. O nome do senhor é? Elton. Elson. Meu nome é parecido, é Wellington. Essa resposta, eu vou contar aqui uma anedota que há um tempo atrás era bem famosa no meio espírita. É a história de um indivíduo que ele se sentava sempre ali na primeira cadeira e ele gostava de acompanhar um determinado orador. Todas as vezes que os coordenadores do centro anunciavam que iria aquele orador, ele ia e prestava atenção atentamente em cada palavra que aquele orador dizia. Ele era tão fã daquele orador que ele levava um caderno e anotava tudo que o orador dizia. Tudo. E o orador achava aquilo curioso, alguém ali com o caderno anotando tudo que ele dizia. Até que depois de uns 15, 20 anos, o orador morre, desencarna. Vai para o mundo dos espíritos. Quem o recebe no mundo dos espíritos? Aquele rapaz que ficava anotando as coisas que ele dizia. Um espírito altamente iluminado. Altamente iluminado. E o orador nem tão iluminado assim, embora dissesse coisas maravilhosas, coisas muito boas para a vida prática. Eficazes para a vida prática. E ele se espantou quando viu que quem fora recebê-lo era aquele rapaz que anotava as suas instruções. Eu disse, mas você é um ser tão iluminado, você era meu aluno, você me ouvia atentamente, como é que você está nessa situação e hoje eu sou o seu assistido, eu sou o seu tutelado? E ele respondeu assim, é que eu praticava tudo aquilo que o senhor dizia. Respondendo a sua pergunta, é a ação que vai levar o indivíduo a ter uma sorte melhor na vida futura, e não todo o conhecimento, que é importante. Não estou aqui desprezando o conhecimento técnico, não estou aqui desprezando um indivíduo erudito, não estou aqui, mas que é importante. Entretanto, é preciso colocar aquilo em prática. O que ocorria com esses indivíduos, não só desses mundos, mas de tantos outros mundos? Um conhecimento muito grande, sem, contudo, a prática acompanhar aquilo. O conhecimento que não é colocado em prática, em benefício da melhora, ele apodrece, fica ali, apodrece entre aspas, é uma figura de linguagem, mas ele fica ali morto, fica ali em estado letárgico. Eu preciso fazer com que ele levante como isso a prática. Então, o conhecimento eu preciso colocar em prática para que ele possa servir para a minha melhora moral. É o caso não só dos capelinos, mas de tantos outros que acabam não tendo mais condições de habitar determinados mundos. Os atuantes seriam, né? Oi? Os atuantes seriam, né? Todos esses que estão nesse campo, sim. Todos esses que estão nesse campo, sim. A gente pode utilizar a mesma ideia para ilustrar todos os casos. Todos. Um mundo atinge um determinado nível de justiça e aqueles espíritos que já não têm o mesmo nível vão ficando para trás, indo habitar outras salas de aula. Kardec, na Revista Espírita, narra um exemplo interessante. Ele pergunta para São Luís. São Luís era o espírito, o diretor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec pergunta para São Luís se um espírito de uma ordem inferior poderia encarnar num mundo um pouco melhor do que o nível que ele está. E aí, São Luís responde, olha, até pode. E narra um caso que havia acontecido ali nos arredores de Paris, de um garoto com 12 anos, que ele pegou 5 coleguinhas e matou asfixiado num baú. Sem nenhum tipo de sentimento, nada, zero. Matou 5 asfixiados ali no baú. E Kardec vai perguntar para São Luís, seria esse o caso?
Missão nos diz, sim, esse espírito, ele está iniciando a caminhada dele. É um espírito que está nas suas primeiras encarnações como um ser humano. Ele não tem ainda esse senso moral desenvolvido. Acabou se refletindo nisso. Ele não se aprofunda nas causas, porque a gente, quando olha uma situação, a gente está olhando só sob a perspectiva de uma existência. Mas lembra quando nós falamos dos julgamentos? A gente não conhece a realidade, a história de todos os envolvidos naquele triste fato, que é lamentável. Nós não conhecemos. E São Luís e Kardec não trazem ali nenhum tipo de detalhe. Eles só falam que pode acontecer, mas está no nível das exceções. A regra é, espíritos mais ou menos ali do mesmo nível vivem na mesma sala de aula. De modo que aqui na Terra ninguém é professor. Aqueles que se arvoram a professor de alguém estão iludidos com o seu próprio saber. Estão se comportando como narcisos intelectuais. É uma pena. Aqui está todo mundo mais ou menos no mesmo nível. A gente não sabe como funciona nem as leis da matéria. Nós não sabemos. A gente não sabe absolutamente nada. Esse universo aqui que a gente está, a gente conhece pouca coisa. A ciência hoje já mostra que mais de 96% de matéria a gente não conhece. A matéria escura, que pode explicar um pouco da origem do universo, a gente não sabe nem o que é. Nem os maiores cientistas sabem o que é. Para vocês verem o nível de aprendizado que a gente ainda tem que avançar. Então a gente está caminhando. Quem está aqui está aprendendo. Está ensinando também, é claro, mas está aprendendo. Aqui nós estamos todos aprendendo. Todos. A evolução que a ciência conquista, ela é fruto de conquistas anteriores. E vai assim. E o mesmo ocorre conosco. E está certo assim. A gente está melhor do que há 150 anos. Está tudo bem. É dessa maneira mesmo. Vou relembrar. A escravidão era uma lei. Era legal. Permitido. Comércio de pessoas. Podia, ótimo. Podia. A gente está avançando. Ah, mas não estamos no nível ideal ainda. Realmente. Não estamos no nível ideal. Mas se você voltar no tempo, você vai verificar que nós já avançamos. Até porque, diante da realidade do espírito, 150 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos não é nada. Gente, reflitam comigo. O que são 1000 anos para o espírito? Vamos fazer uma conta aqui de padaria, tá? A gente vive mais ou menos quantos anos aqui na Terra? 80. 80. Para ficar fácil, 80, beleza? 80. Bom, partindo do princípio de que a vida espiritual, ela precede a vida material, de que aqui é uma sala de aula, a gente fica pouco tempo na sala de aula. A gente fica menos tempo na sala de aula do que na vida normal. Concorda comigo? Beleza? Então, suponhamos que a gente fique aí 80 anos aqui, aí fica mais 8 vezes 3, 24, 240 anos no mundo dos espíritos. Mais ou menos. Tá? Então, o sujeito 80, 240 com 80, 320. O sujeito vai ter no máximo 4 encarnações. Ah, mas e se ele vai dar no máximo, você vai que ele reencarne rapidinho, morre com 80, dali a 20 ele reencarna e vai ter no máximo 8, 9 encarnações. Para a realidade do espírito, isso não é nada. Para a realidade, imagine isso em relação à eternidade. É zero, é nada. Então você volta 150 anos no passado, na história, é nada. 1 milhão de anos é nada também, olhando sob a perspectiva do espírito. A gente pensa que é muita coisa, mas não é. A gente olha e fala, puxa, nós já avançamos bastante. Eu falei que a gente ia chegar no livro de amor e caridade, tem que ficar para uma próxima.
Ficou clara a resposta? Você bota a mão de novo. Bom, aí o Kardec, até que hora a gente vai, Cassandra? É 7, né? É 7. Eu vou dar 7 sim. Certo. O assunto está muito bom. Pronto. Aí Kardec continua. O que determina esses direitos? Kardec vai se aprofundando. O que é que determina os direitos? E os Espíritos respondem. Duas coisas determinam o direito. A lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, ou seja, as leis que os homens fazem, elas refletem uma tendência da sociedade. Refletem uma tendência da sociedade. As pessoas estão ali mais ou menos pensando daquele jeito, elas vão refletindo. Eu já começo a desenvolver raciocínios em torno disso. Ora, o homem vai se melhorando, as pessoas vão se melhorando e a sociedade vai formulando leis melhores, claro, por meio dos seus legisladores. E ao seu caráter. Essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos. A gente avança, progride e essa lei vai variando. Então, ela não é uma lei absoluta, ela é uma lei relativa a cada tempo, a cada momento, a cada cultura. Você vai falar, por exemplo, de suicídio, para nós que somos ocidentais, a abordagem é uma. A nossa cultura é uma cultura completamente diferente da cultura, por exemplo, dos orientais. Você vai falar sobre suicídio no Japão, é outro tipo de abordagem. Há outros e outros fatores culturais que estão envolvidos nessa temática. Eu só estou dando um exemplo, tá? Só um exemplo, só usei o suicídio porque é um tema que eu trabalho muito. Só estou dando um exemplo para a gente ver como as culturas se modificam. Você vai fazer uma visita você quer conhecer outras culturas, aí você vai para Portugal, você vai para Itália, você não vai conhecer outras culturas, vai conhecer outras culturas, mas você não vai fazer uma distância muito grande dessa cultura que você tem, porque a gente vem dessa raiz greco, judaico, cristã. A gente tem essa raiz nossa. É uma cultura muito parecida, muito semelhante, muda pouca coisa. Quando você vai para um país islâmico, por exemplo, aí você tem um choque, de fato. Aí você está conhecendo uma outra cultura, uma outra realidade, muito diferente da sua, muito. Por exemplo, na França foi a origem do Espiritismo, dali que se realizou todo o mundo. No entanto, o francês pouco é a respeito, e Kardec pouco é a respeito disso. Olha, aí a gente vai precisar de uma tarde para fazer. Eu vou ser bem rápido aqui. O Espiritismo naufragou na França. Como é que eu posso falar aqui? O Espiritismo naufragou na França por conta de uma série de contextos históricos, por conta de uma série de situações. Você tinha ali um grande líder, Kardec, que era o centralizador de tudo, que era um líder com uma bagagem cultural que poucos tinham, que era um grande pensador, ele aglutinava muito, era um espírito muito bom, mas era um espírito que estava com muita tarefa. A ideia de Kardec era deixar o espiritismo do ponto de vista administrativo para cuidar da divulgação, visita em casa espírita, trabalho em reunião mediúnica. Essa era a ideia de Kardec, ele vem falando isso na Revista Espírita. Kardec adoece, Kardec passa por inúmeras dificuldades e Kardec morre numa situação em que esse comando, essas questões não haviam sido estabelecidas, bem estabelecidas. O movimento, naquele instante, fica órfão. A gente está falando de 1869. Logo em seguida, vem a Comuna de Paris. Eles assumem o controle de Paris, os comunistas, os grupos espíritas se dispersam a toda aquela situação de guerra, toda aquela situação complicada.
Nesse dispersar, a própria doutrina vai se dispersando, vai voltar a se reunir lá em 1872, com a situação já complicada, com Kardec morto, com quem estava no controle, umas situações assim um pouco bem complicadas, fraudando um monte de coisa, produzindo fotos de espíritos. Então, quem estabelecia contato com os outros era Kardec. O espiritismo aqui no Brasil começou em Salvador, por exemplo, com o Teles de Menezes. O primeiro jornal espírita no Brasil foi daqui, Ecos de Além Túmulo. Então, era Kardec. Kardec conversava com gente do Brasil, Kardec conversava com o alemão, Kardec conversava com o russo, enfim, com gente dos Estados Unidos. Kardec, aí o movimento foi naufragando, não conseguiu se disseminar. Quando você perdeu aquele sol que todo mundo orbitava em torno dele, a própria Europa entrou num movimento de desprezo com relação a essas questões transcendentais, e o movimento espírita, que tinha esse caráter, era um caráter mais científico, nem tão religioso, científico do ponto de vista da ciência espírita, não da ciência convencional. Às vezes a gente fala que o espiritismo é ciência, ficam tirando sarro da gente. É que não conseguiram entender. O espiritismo não fala para a ciência convencional. A ciência que o espiritismo traz é outra, é a ciência espírita. E os continuadores também não contribuíram muito com o ideal, né? Isso tem também, desvirtuou um pouco. Desvirtuou tudo. A filosofia também. Exato. Aí vem a Madame Blavatsky, que eles fizeram várias alianças, enfim. A psicologia também foi o século XIX. A parapsicologia também desvirtuou, a psicanálise, tudo montou inconsciente. Vamos dizer que a doutrina espírita é uma coisa, os movimentos espíritas são diversos. E alguém falou de Madame Blavatsky. A minha intervenção dela é no espiritismo, mas ela tem a filosofia, que é uma outra escola completamente diferente. Perfeito. Um dos assistentes de Kardec, o Leymarie, ele era muito amigo da Madame Blavatsky, enfim, se desvirtuou, caiu aqui no Brasil. E aqui no Brasil o espiritismo conseguiu ter um pouco de oxigênio pelo próprio perfil, pela própria cultura brasileira. E aí vieram mais algumas figuras importantes, Bezerra de Menezes, aí vem Chico Xavier. Chico era uma figura fora da curva completamente, e chegou nesse ponto. Mas a gente prossegue. Também o Brasil foi escolhido como berço da humanidade, né? Berço da humanidade. Aí a tema pronta palestra, Brasil Conversando. Aí a tema pronta palestra. A gente está terminando. Eu só vou fechar aqui. Você tem a obrigação de voltar. Voltar para onde? Tem a obrigação para dar Sim. Está assinando, né? Pronto. Esse assunto aqui, ele vai falar de movimento espírita, vai longe. Mas só para a gente fechar aqui, só para a gente fechar. Aliás, tem muitos bons pesquisadores aí que estão traçando a historiografia espírita e muita coisa está sendo desvendada, o que é muito bom para nós conhecer a nossa origem, a nossa história, de onde a gente veio, como nós surgimos em termos de movimento. Só para fechar, vamos lá. Então são duas leis aqui, duas coisas que determinam a lei natural e a lei dos homens. Vede se vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade Média. Ele está falando isso aqui no século XIX, tá? Ou seja, o século XIX não está tão assim distante da Idade Média, a gente está bem mais distante hoje. Ele diz, vede se as leis de hoje consagram os mesmos direitos que a Idade Média. Aqui vem confirmar a lei do progresso. A lei do progresso. Eu gosto muito da literatura carcerária. Eu gosto muito de ver como vivem os detentos, como eles pensam. E o Drauzio Varela, ele é um escritor que aborda muito essas questões. Eu já li todos os livros dele nessa área. E é interessante um relato que ele traz de uma moça que estava presa há muitos anos, e ela fala assim para ele, doutor,
como as coisas estão diferentes na cadeia hoje. Há 30 anos era outra coisa, né? Ele falou, mudou muito, melhorou, né? Melhorou muito. Aí vocês podem falar assim, puxa vida, como é que um ambiente desse, ruim, né? Como é que pode melhorar? Olha que coisa interessante. A pessoa que vive lá, viveu lá atrás e continua vivendo, constata a modificação do próprio ambiente, que não é um ambiente bom. Então, a gente que está vivendo agora, a gente não percebe as mudanças, porque a gente está imerso nessas paixões, nas nossas opiniões, nos nossos pontos de vista. Mas, quando a gente olha pelo retrovisor, aí nós vamos identificar a melhoria. Ou seja, o homem avança. O homem avança. Há um tempo atrás eu li uma dissertação de uma autora que chama Elaine Maldonado. E ela trouxe algumas críticas que o escritor Machado de Assis fazia ao Espiritismo. Quando o Espiritismo sai da França, migra para o Brasil, cai aqui em solo brasileiro, o Machado de Assis começa a criticar o Espiritismo. E ela conta de um censo que teve no Brasil, demorou 4 anos, de 1872 a 1876, portanto Brasil Império ainda. Esse censo descobriu que havia no Brasil, olha gente, 10 milhões de habitantes. De 1872 a 76, esse censo descobriu que no Brasil tinha 10 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem 215 milhões de habitantes. Desses 10 milhões de habitantes, 84% eram analfabetos. A leitura era para um outro tipo de público, era só para a minoria. Ninguém sabia ler. Mas a gente está longe do ideal de educação, sim, mas olha como nós já avançamos. A gente não tem 84% de analfabetos. 6. Oi? 6. O quê? 6%? Poxa, numa realidade de 215 milhões, tá? De 215 milhões. Então perceba, um analfabeto no século XIX, meu Deus, imagine. Imagine uma pessoa analfabeta no século XIX. Hoje você chama um indivíduo de analfabeto, ele consegue ler lá, pelo menos o letreiro do ônibus, para pegar um ônibus, alguma coisa. Perceberam como o progresso ele é lento? Ele ocorre, ele é lento. A gente pode acelerar esse progresso. Eu disse que nós não sairemos da lei de justiça. Acertei a previsão. Bom, obrigado, Iracema, obrigado a vocês pelo convite, obrigado pela noite de hoje, muito agradável. Que Deus nos abençoe. Deixa a gente dar O senhor já escutou? Já deixa agendado a sua volta. Tem outubro. Olha aí, meu. Outubro. É sábado. É sábado. Tem que ser sábado. Tem que ser sábado. Oi? Olha, Pronto. e o pessoal aí do Instagram, fala aí vocês. Olha, o pessoal do Instagram que eu estou acompanhando, o pessoal aqui do Instagram falando a mesma coisa que Hilda falou. Agende novamente. Eu digo, dessa forma, eu vou ter que trazer ele, não é, Shalom? Shalom está aqui. Exatamente, vou ter que trazer ele aqui uma vez por semana. Tá certo? E ele também tem a agenda dele cheia. Mas, então pedindo o seu Instagram, pode dar? Atenção, pessoal do Instagram, lá vai o Instagram de Wellington. Tem 2, mas eu não uso. É o Wellington, o que eu mais uso é o Wellington Bal Underline. E tem o outro que é só o Wellington Bal. Pode colocar tudo junto, Wellington Bal Underline. Pronto. Quantos livros? Quantos livros escritos? Livros, 21 livros. Isso. Pode dizer alguns títulos para ficar com logo água na boca? Posso. Espiritismo Atual e Educador é um livro. Pérolas Devolvidas. Evite a Rota do Suicídio.
Nos Braços do Pai, Inspirações a Caminho, esses aí são livros de bolso. Sabe esses livros de mensagem? Esse livro de bolso tem 4 livros infantis. Romance, tem um que chama O Caminho de Cícera, Arena de Conflitos. Tem um livro chama Administração do Trabalho dos Trabalhadores do Centro Espírita. Esse é um livro mais para dirigentes. Inclusive tem gente da igreja evangélica utilizando esse livro. Porque é só você trocar o nome. São princípios de administração. Troca o nome de dirigente espírita para, por exemplo, o coordenador, o pastor, o padre, alguma coisa assim. São esses. Basicamente são esses livros. Pronto, nossa gratidão aí ao nosso irmão Paulo, para o meu irmão aí. Ele vai voltar. Gratidão, ô Hélito, da nossa parte aí, gratidão a você. Se despedir. E despedir aí do pessoal do Instagram e dizer ele volta. Deixa o like, estamos dizendo aqui, ó pessoal, deixa o like aí, viu? Da nossa palestra aí, que o like para nós é importante. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora à segunda parte da nossa tarefa, que é